Oiê! Gugando, com André Vasco. Bárbara Thomas, você já deu Google no seu nome? Ah, faz tempo que eu não dou, hein? Thomas com Z. Seu nome é só Bárbara Thomas? É. E como você se apresenta? Comunicadora. Você se formou em quê? Cara, na verdade eu não me formei, né? Eu fiz duas faculdades, uma de administração de empresas. Meus pais me obrigaram, assim, muitíssimo. Me obrigaram? Me obrigaram a fazer, gente. Acontece, né? Rola uma pressão familiar, sou filha única, meus pais têm uma empresa e tal, então, que eles começaram do zero, então tinha todo, né? Tinha uma coisa muito emocional envolvida, Sim. então eu acabei, mas assim, não rolou administração, fiz 1 ano e meio, depois eu fui fazer moda. E aí foi quando eu entrei na MTV. Calma, então vamos voltar um pouquinho dos seus pais que têm uma empresa. Onde você nasceu, Bárbara Thomas? São Caetano do Sul. Aliás, São Caetano. Tem nada, você mas sabe? eu não morava lá, né? Eu morava em Santo André. Eu só nasci em São Caetano. Morei a vida inteira em Santo André. Meus pais, eles começaram do zero. Eles fazem produtos de limpeza. Tipo aqueles carros? Como assim? Sabe, tá ligado no interior que ainda tem aqueles carros que vendem de... Eles começaram vendendo pro pirueiro. É esse! É isso daqui. Exatamente. Eu sempre tive curiosidade de comprar isso e saber a procedência disso. Ou seja, acabei de descobrir. Pois é. Seu pai tinha uma fábrica São disso. pequenos produtores. Mas ele era químico? É. Não, meu pai é autodidata. E aí eles começaram pequenininho, vendendo pra pirueiro, no pequeno comércio. E aí a coisa foi indo. Meu pai, obviamente, tinha aquela coisa, tipo, Tem que assumir a empresa. Entendeu? Aí você fica assim... Mas aí eu tentei agradar os papais, mas assim, não rolou. Aí eu fui pra moda. Então, quando eu desisti da faculdade de administração, eu não perguntei. Eu simplesmente fui lá, tranquei. Eu falei, cara, não vou. Eu passei 1 ano e meio com amidalite. Nossa. Você entendeu? Ou o seja, corpo fala. o assim, corpo tipo, fala. Tá, negócio assim, entalado. E aí, Totalmente. eu fui lá, tranquei. Aí, fui pra praia, dei a miúda. Aí chegou um dia, ele falou, você não tinha que estar na faculdade, né? Eu falei, então, eu tranquei. E aí fiquei 6 meses, fui trabalhar em shopping. Vendedora. Esse foi o seu primeiro trabalho? Foi. Aí eu já nunca coube nesses padrões. Aí por volta dos 5, 6 anos, eu já sentia muito essa cobrança do que pode uma menina, do que pode um menino e tal. E aquilo criava uma confusão na minha cabeça e eu falava assim, cara, eu acho que não me encaixei aqui nesse padrãozinho menina. Então, pra facilitar a minha vida, pra ter liberdade, pra poder fazer tudo que eu gosto, eu vou ser menino. Aí eu peguei e virei pra minha mãe e falei assim, mãe, a partir de hoje eu me chamo Bruno. Com quantos anos? Com 5, 6 anos, mais ou menos. Aí a minha mãe ficou meio assim, né, daquela assustada. Ela deixou um pouquinho, não me chamava muito de Bruno, mas eu ficava brava, tentava fazer xixi de pé, falei, vamos encaixar, cortei o cabelo e tal. Mas aí, cara, eu comecei a ter mais problema tentando, né, nesse simulacro de masculinidade do que... Aí, meu filho, não teve jeito. Aí eu incorporei tudo. Então tá bom, é isso. Eu não sou uma menina feminina. Eu tenho os dois. Eu tenho tanto o masculino e o feminino. E pra mim, esse é o ser humano completo. Porque a gente precisa de todas essas qualidades. São qualidades humanas. É o yin e yang. É o yin e o yang, entendeu? Só que o que a gente fez? A gente desmembrou um ser humano inteiro. Então a gente separou o feminino do masculino. Aí ficou aquela coisa super estereotipada. E aí, óbvio que a gente vai ficar incompleto. Aí chegou o amor romântico e fala, somos uma metade incompleta, então você precisa da outra metade. Aí fica essa confusão toda cagada. Eu não quero, eu sou uma pessoa inteira. Eu gosto de transbordar, eu gosto de pessoas que me transbordem. E assim vamos. Tanto que eu gosto de homens que tem esse lado feminino, entendeu? Que tem essa sensibilidade. Mas sabe o que é? A questão é, eu acho que primeiro a gente tem que se amar e se aceitar, pra gente começar a aceitar os outros. E como que seus pais lidavam com essa sua personalidade forte? Olha só, o meu pai sempre foi um grande incentivador de uma personalidade forte, né? Então, por exemplo, eu sofri muito bullying na escola. Então, eu tinha essa questão de ser gordinha. Eu usava aquele aparelho, sabe aquele que... A mentira, o capacete. O capacete. Meu Deus! Meu apelido era Robocop. Ah, não, é sacanagem. Sim. E aí eu tinha a orelha de abano, que depois eu fui fazer com 18 anos, assim, porque tinha enchido o saco de tanto bullying. Eu fui fazer... Olha só, a pressão social me fez ter uma mutilação. Não, esse aqui. Só que esse já é moderno, meu amor. O meu era um pouquinho maior. Esse.
Puxadíssimo. Esse aqui, ó. Gente, parece um cabresto. Né? Exato! E aí a dentista queria que eu fosse na escola. Olha isso. Por quê? Gente, isso não se faz. É óbvio. E aí você sofreu Enfim, muito no colégio que então, seu pai falava. e aí meu pai falava assim, aí os moleques me zoavam muito. E aí ele falava assim, filha, mete joelhada no saco. É uma boa dica para um pai dar pra uma Olha a minha vida. educação, não é? Então assim, já fui educada nessa base, entendeu? Tipo assim, Mas, Bah, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi modelo de Não. quê? Você não chegou, Eu você não nunca chegou a fui. ser modelo? Não. Por que as pessoas te rotulam como modelo? porque eu Por tenho causa da cara sua de beleza? modelo e elas me chamavam pra fazer ensaio e aí eu ia lá e fazia ensaio, mas eu nunca curti, vou ser sincera agora, tá? Essa questão da modelo. Eu com 14 anos já me procuravam assim no shopping, na rua e me chamavam, e a grana era boa e não sei o que, eu ia fazendo. Tamo assim. aí. Mas o que eu não gostava da coisa de modelo é que, assim, eu me sentia muito objeto. Eu queria ter voz, assim, eu me incomodava muito com isso. E aí tinha uma questão da magreza. Eu lembro que eu fui numa das primeiras agências que me chamaram, eu já era magérrima, eu pesava 54 quilos, com 1,77 m, eu já era magra pra carambas. Aí eu sofria bullying porque eu era magra demais, né? Você sempre assim. Nunca é bom, nunca tá suficiente. Eu muito gorda, muito magra, muito baixa, muito alta. Aí, eu cheguei lá, o cara falou assim, você precisa emagrecer mais 4 quilos. Falei, quê? Como assim? Falei, mas como que eu vou emagrecer, cara? Eu já como assim. Eu falei, faz regime, começa a fumar. Começaram a passar umas dicas assim, tipo, antes de um ensaio, você fica 3 dias comendo alface. Eu fiz assim, ó. Nossa, umas dicas, ó. Ótimas, né? Aí eu não tenho muito cintura, porque eu tenho uma ascendência alemã, então eu sou super quadrada, super reta e tal. Queriam que eu usasse aquele corset, sabe? Que, esmaga as costelas, assim, pra ir fazendo. Eu falei assim. É assim, gente, eu já sou bonita o suficiente, tá tudo ótimo comigo. Então, olha que louco. Então, eles conseguem pegar uma mina que é linda, que tá perfeita, que é ótima, que tá até magra demais, e conseguir neurotizar ainda mais. Eu comecei a fazer... É traumatizante, mas assim, eu já logo falei, isso aí não é minha praia, não vai rolar. Aí eu virei modelo porque eu virei apresentadora. Ah, entendi. E aí, eu tava prestando o vestibular, né, pra Santa Marcelina. Então, aí Paulinha tava fazendo Missão MTV, eu tava gravando com um amigo meu. Paulinha, bateu o olho e falou, você é fotogênica, você se comunica, tá rolando um ziriguidum aqui, vamos gravar um teste. E aí eu gravei o teste e me chamaram pra fazer o Disque MTV. O Disque VJ em teste. O Disque VJ em teste, gente. Que foi... Que aí eu já me ferrei, né? Porque eu entrei na facul, já peguei um monte de DP, porque eu tinha que faltar toda semana, de um monte de matéria. Fiquei 3 meses faltando. Olha nozes! Gente! E aí... Olha esses nenéns. Gente, isso daqui é muito louco. Quem não é dessa época, isso aqui foi um reality show, porque a Sarinha, a Sara Oliveira, eu era estagiário da MTV nessa época, e aí eles fizeram, se eu não me engano, eram cerca de 500 testes, 400, foi muito teste, dentre vários famosos que fizeram. Olha! E aí eles selecionaram esses 5. Gente, eu não sei que era pra fazer um reality durante 2 meses, se eu não me engano, cada dia era um que apresentava. Que no final virou 3. Que no final virou... E aí eles escolheram um pra substituir a Sara no Disque MTV, que era o carro-chefe, que você ligava e pedia o videoclipe, os videoclipes mais pedidos pela programação da MTV Brasil. E aí, foi aqui que eu conheci você. E a Carlinha que ganhou... Carla Lamarca, que hoje é atriz, né? A Rafa, que é uma arquiteta, hoje ela deve ser uma tremenda arquiteta. Sim. Caco de Castro, que tem um programa na Mix FM. Eu. E Sara Oliveira, que tem um programa incrível na Rádio Dourado. Esse foi o seu primeiro contato com televisão? Foi, meu filho. Eu não sei nem como me chamaram, assim. Eu já tinha feito, acho que eu já tinha feito uns comerciais, fiz pra Dove, Ford e tal, então assim... Eu posso contar um negócio das internas da MTV pra você, que eu acho que você não sabe até hoje? Não. Você sabia que a grande final que nós perdemos pra Carla, essa fita foi apagada porque um profissional de lá pegou e reciclou a fita. A gente chama de reciclar. Ou seja, a gente não tem memória desse momento. A não ser essa foto. A não ser essa foto, uma foto que a gente tá no último andar, abraçados. Eu tava tão baqueado que eu saí daqui, nessa noite, eu passei por todo mundo, tinha uns fãs com bolo. Eu peguei ônibus, no ponto de ônibus na frente, e fui sem rumo. E aí depois eu fui andando pela Sumaré, fui numa sinuca que tinha na Sumaré, encontrar meus amigos, enchi minha cara, acordei de ressaca e fui pedir demissão no dia seguinte. E foi aí que o Alessandro Mello, que era o Lema, ele falou assim, não, cara, a gente vai te contratar como produtor. E eu fui ser produtor de quem? Carla Lamarca. De Carlinha. A vida é muito louca, viu, Bárbara? É muito louca. Eu tive um surto, porque aí eu entrei na MTV, e aí todo
todo mundo começou a vasculhar a minha vida. Entraram no Orkut, aí começava aqui, tipo, todo mundo pedir pra ser amigo. Legal. E não sei o quê. Aí começaram a vasculhar a minha vida, ver as fotos, as coisas da balada. Eu falei, Deus! Eu falei, não. Aí eu me senti muito exposta, aí eu tive um treco, eu apaguei todas as minhas contas de tudo, sabe assim? Se matou virtualmente. Eu me matei virtualmente, porque assim, eu não conseguia lidar com aquilo, com a ideia de que a minha vida ia ser exposta. E Só aí? que aí depois logo depois eu fui pra Mix TV. Mix TV. A Mix, que eu voltei a fazer faculdade, fui fazer minhas DP, né? Porque tinha me ferrado já de tanto faltar. Falei, legal. Já peguei um monte de falta. Aqui, Mix TV, Bárbara Mix TV, gente, olha isso. Nossa, que franguinha. Olha essas coxinhas. Eu fico por aqui, amanhã às 8 da noite tem mais um. E a mão no bolso. E se você gostou do E o pezinho? Se liga também na Rádio Mix, tá? Pra saber onde a Agnes... Que louco, meu. E aí você pegou gosto pela coisa. Uma beijoca. E aí você pegou gosto pela coisa, começou a... Foi indo. Primeiro, assim, eu enxerguei como um trabalho que me daria independência dos meus pais. Entendeu? Eu falei, preciso, porque, né, virou uma questão de controle. Aí eu queria, asinhas. Sim. Quantos anos você ficou na Mix? 3, 4. E aí você saiu da Mix, o Aí que saí da farei de Mix, minha vida? Fui pra Fashion TV. Só que, assim, às vezes me incomodava um pouco da gente não conseguir aprofundar o diálogo da moda. Era uma coisa muito legal, mas eu ainda achava que, dava pra ser mais, dava pra mostrar a moda, sabe, com um outro viés. E dava pra exigir da moda também algo diferente, entendeu? Só que não te entenderam. Não te entenderam. Que agora sim, agora começa essa cobrança, né, do por que não tem negros, por que é só magra, mas enfim, então aquilo tudo já tava, né, então assim, a questão da sustentabilidade, né, de como atingir, porque eu já sabia como funcionava todo o sistema, né, toda a cadeia de produção de moda, e eu achava aquilo extremamente prejudicial para o meio ambiente e para a saúde mental das mulheres, né, principalmente. E, inclusive para nossa equidade financeira, né? A gente tem essa questão. Nós somos mulheres, nós ganhamos menos e nós gastamos muito mais. A gente tem um dever com a beleza muito maior, a gente tem um dever com a moda muito maior, a gente precisa se emperequetar mais. Os nossos produtos são mais caros, as nossas roupas são mais caras, entendeu? Então, aquilo para mim começou a, sabe, vai borbulhando, mas é legal, porque surge o incômodo e a gente muda de fase, entendeu? Vai pra um outro... E aí você ficou quanto tempo na Fashion TV? Na Fashion TV também, mais uns 3 anos. 3 anos. E aí depois você foi da Fashion TV que você foi pra cultura? Aí eu fiz Estando nas Nuvens, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Que é viajar e viajar de graça. Como eu amo, gente, me chamem pra viajar de graça. Você fez Estando nas Nuvens? Eu fiz Estando nas Nuvens. Aí eu engravidei do Theo, né? E aí não podia mais viajar, depois de 7 meses você não pode mais entrar no avião. Acabei saindo também da Fashion TV. E aí fiquei 1 ano com o Theo. Fiquei 1 ano com o Theo em casa. Aí quando eu voltei lá na TV Cultura. E aí na TV Cultura eu fiquei 2 anos. Qual era o programa que você fazia na TV Cultura? Mais Cultura. Mais Cultura. É uma pena, eles tinham todos os programas no ar e eles acabaram tirando. Porra. Tinha tudo, eu recebi tanta gente legal, tantos artistas, assim, então... Era um programa de tarde, não era? Era um programa da hora do almoço, era 1h da tarde. E aí, o que aconteceu que você teve que sair da cultura? Cara, aconteceu uma coisa chata lá dentro, assim, que eu sofri um assédio, rolou um caso de assédio lá dentro. Não vou falar nomes nem nada, porque corre em segredo de justiça, mas isso complicou muito as coisas lá dentro pra mim. E, cara, teve um fim muito estranho, assim, então como eu comecei a apertar muito nessa questão, porque e aí, galera, vai ficar por isso mesmo, entendeu? Não tá dando pra trabalhar aqui nessa situação, não tá legal, porque depois, né, começou a rolar uma perseguição lá dentro, então ficou insalubre pra mim, eu tava grávida. Nossa, que bizarro. Eu, assim, gente, pelo amor de Deus, tal, aí, assim, terminaram o programa, Mais Cultura, não me contaram que era o último episódio, foi uma coisa bizarra, assim, eu terminei o programa, aí depois eles me avisaram, olha, esse foi o último episódio, eu falei, oi? Como é que é? O que aconteceu? Não, a gente tá sem grana, não sei o que, um papo muito... Que tudo bem, né? Tá todo mundo sem grana, até aí tudo bem, mas assim, foi meio esquisito, assim. O que eu acho uma pena, porque a própria TV Cultura, ela representa, ela tem um discurso muito importante, né? Ela tem uma história muito importante, eu cresci assistindo TV Cultura. Mas aí, uma coisa tem o jogo de aparências, né? Então, assim, funciona com pessoas e funciona com empresas também. Daquilo que a gente, né, exterioriza, não é? E daquilo que a gente realmente acredita. Ali no frigir dos
ovos, entendeu? Então, assim, eu fiquei extremamente decepcionada, foi muito triste pra mim, entendeu? Porque, assim, eu realmente fazia uma outra ideia, então, quando a gente olha a TV Cultura, a gente espera, né, um outro funcionamento, porque, assim, acho que dos canais, né, de todas as emissoras, é uma que mais transmite saberes e consciência, né? Educação. E educação e tudo mais, então, nossa, pra mim foi muito um choque, Deu assim. uma angústia. Tanto que eu desisti de TV durante um tempo, né? Fiquei 2 anos, falei, cara, não quero mais saber de TV, não vou mais voltar pra isso. Eu me senti muito impotente perante essa situação, entendeu? De, cara, de estar peitando um sistemão ali, entendeu? De ter sido vítima e ainda tá sendo, sabe, vitimizada de novo dentro do sistema. Eu me senti impotente. E aí desisti, entrei em depressão depois. Aí, imagina, aí enrolou com isso, com filho, com não sei o que, nananã. Então, assim, foi um... Passaram, término assim, de relacionamento. Depois, termina casamento e não sei o que. Tipo, eu tô vindo de uma pegada muito louca aí desses últimos anos, Caramba. Entendeu? E aí esse seu engajamento, esse seu ativismo, vale a pena a gente falar na mulheridade. Cara, a mulheridade, ela engloba o quê? A condição do ser mulher, né? É claro que entre as mulheres a gente tem muitos recortes diferentes, né? Então, assim, eu tenho uma outra bagagem, eu tenho uma outra situação social do que uma mulher negra, né? Ou uma mulher trans, assim. Então, assim, a gente tem muitas coisas dentro dessa conta. Mas existe um padrão, entendeu? Que engloba, assim, a todas. Que apesar de todas as diferenças, tem esses padrões que nos unem, entendeu? Então, que é destinado à mulher. Tanto de cobranças, de permissões, de negações. Mulheridade. Então, assim, a mulheridade, né? O que era o ser mulher. A gente agora tava falando sobre escola sem partido. Gente, nossa, a hora que eu... Isso me dá uma angústia, assim, porque, cara, tá deixando tanta discussão de fora, demonizaram tanto esse assunto. Mas posso falar uma coisa? O Estado, ele tem a obrigação, ele tem o dever de conseguir, de atuar pra prevenir uma série de violências. Ele precisa atuar nessa prevenção, porque a gente não sabe o que tá vindo dentro de casa. Tem coisas que a gente não pode contar que estão vindo dentro de casa. A gente precisa tratar disso numa questão social e maior e mais abrangente, entendeu? Então, assim, você dentro da sua casa, você pode, então, se você quiser, ensinar o seu filho que, olha, aqui nós não concordamos com isso, porque, né, dentro da nossa religião, eu acho que isso é errado, beleza. Mas o Estado, ele tem o dever, entendeu, de educar as pessoas. Isso existe. Que isso existe. Num sentido de aceitar. Por quê? Ninguém tá querendo transformar o seu filho em algo que ele não é, entendeu? Tipo, a homossexualidade, ela não é uma coisa que você pega, uma coisa que você adquire, uma coisa que é ensinada, que é transmitida. Não é, gente. Não é, entendeu? Isso já existia antes de ter TV, antes de ter rádio, desde que o mundo é mundo. Em várias espécies isso existe. Então, assim, as pessoas ficaram com muito medo, porque elas acham isso, né, errado, assim. Então, distorceram. Imagina, né? A gente viu agora o que fizeram com o kit gay. Isso foi seríssimo, assim, sabe? A pessoa levar em rede nacional e disparar isso pra todo mundo como se fosse uma verdade. Falando, esse livro não fazia nem parte do projeto inicial do kit gay, entendeu? Agora, imagine, olha o esforço pra desmentir isso. Você entendeu? Isso aqui nunca fez nem parte. Então tem um site muito legal, depois se você quiser postar, põe escola sem homofobia. E aí, é esse aqui, ó. Mas assim, só pra gente colocar aqui em pratos limpos, é o seguinte, a gente precisa ensinar pros jovens que, isso, gente, existe. Os homossexuais existem, a transexualidade também existe. Isso não quer dizer que você tá dizendo assim, seja gay, seja trans, não se aceite. Não é até isso, porque assim, olha, existe isso e a gente precisa respeitar. Sim. Porque não é uma questão de escolha. Não escolhe. Você acha alguém que ia escolher apanhar na rua? Você acha que alguém ia escolher ser marginalizado dentro da sociedade? Entendeu? Não é escolha. Se as pessoas pudessem realmente mudar isso, né, pra não ter que sofrer essa série de violências, talvez realmente as pessoas optassem por isso, entendeu? Mas não é uma questão de escolha. Eu acho que o diálogo, a educação é a maior arma. Eu sempre acho que a proibição é muito pior. Eu sempre acho que a censura é muito pior. Proibido é mais gostoso. Você entendeu? Se você trata assim, beleza, com mais naturalidade, olha, tem isso, tem aquilo, tal, não sei o quê. E você precisa respeitar, sim. Precisa ser respeitado. É um ser humano, entendeu? Então, assim, era o único objetivo. Era que, assim, as pessoas... E olha só, hein? Pra cada faixa etária. Isso não tá lá no prezi, como a galera acha.
acha que era pra criancinha, pra não sei o quê. Gente, esse material era pra adolescente. Pode ver. Eu lembro dos livros de educação sexual, quando eu era pequenininho, que minha mãe me dava, dependendo da minha fase, ela dava o da idade certa. E eu lembro que eu só consegui ver o pipi mesmo e a periquita quando eu tinha uma idade certa. Minha mãe dava certinho. Sim, entendeu? Mas a sua curiosidade já vinha desde sempre. Já vinha. Não E se é? minha mãe não falasse, eu ia buscar de outra maneira. E aí as pessoas acham que você fazer a educação sexual, digamos assim, você está erotizando a criança. Gente, não é. Sabe o que é erotizar uma criança? É perguntar para um menino assim, e as namoradinhas? O moleque que vai no parquinho, meus filhos passam por isso, entendeu? Tem uma série, entendeu, de coisas que sim são erotizar as crianças, mas você falar sobre sexo, olhar sobre a sexualidade, sobre o corpo delas, é empoderamento. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente tem muito pedófilo no mundo. E eles se aproveitam, os predadores sexuais, eles se aproveitam da inocência e da falta de informação dessas crianças. E contar com o silêncio, porque aquela criança, ela não tem o diálogo dentro de casa, então, é assim, se é um assunto proibido, ela fala, opa, eu não posso falar isso aqui porque ninguém fala disso em casa. Você entendeu? E ninguém fala disso aqui na escola, ninguém fala disso aqui comigo. Mas ela sabe que é errado. E aí ela sabe que é errado, mas ela acha que ela que vai se ferrar. Então a gente não dá o diálogo e a gente não dá a informação. Eu, por exemplo, eu sofri abuso na minha infância, então é por isso que eu falo que a informação salva. Caramba, sofreu na cultura e sofreu na infância. Vim no mundo da mulher... É pesado, gente. Eu não sou única. Assim, muita terapia. Gente, o dinheiro que eu gasto pra conseguir colocar depois todas essas ideias no lugar, entendeu? E de me tirar do lugar de culpa, de vergonha, de medo e tal, eu fui conseguir contar pros meus pais só quando eu tinha 27 anos. Nossa, mas que Enfim, horrível isso. mas assim... Dentro de casa. Isso acontece dentro de casa. Gente, e aí eu preciso falar real. 90% de todos os abusos são feitos dentro de casa e por pessoas que estão no convívio social. E eles se utilizam disso. E aí, se você não chega lá e não conta pra sua criança como que funciona o corpo dela, é assim, gente, a sexualidade é uma coisa natural. Então, assim, ele vai sentir, ou ela, né? Vai sentir, vai passar a mão ali, vai ver, vai perguntar, pô, é o corpo. Você não vai explicar como é que funciona o corpo pro seu filho? Então, eu explico pra eles o que é o quê e quais são os toques que são legais, quem pode tocar, entendeu? E que todo toque, assim, precisa ser prazeroso, precisa ser consentido e não tem toque em segredo, que isso não existe. Isso é importante. Aí eu tenho um livrinho que é muito legal, que é pra faixa etária deles, que chama Pipo e Fifi. Esse é uma graça. Tá vendo? Aí, assim, gente, é muito bonitinho. Então são dois monstrinhos. Prevenção de violência sexual da Meu, infância. que legal. É muito legal. Vale muito a pena divulgar isso. Muito. Então, assim, Carolina é para um Arcari. público infantil. Deixa eu só dar outro dado importante. 52% de todos os estupros realizados no Brasil, 52% são de crianças de 0 a 13. Nossa! E aí tem mais os outros 20, sei lá, tem mais 25% de adolescentes, que são até 17 anos. Só, sei lá, 30% são de adultos, são de pessoas adultas. Então, falar sobre sexualidade é dar empoderamento. Você não tá ensinando nada. Sexualidade é uma coisa natural, é uma curiosidade nata. Sim. Entendeu? Faz parte Intrínseco do ser humano. Faz parte do instinto, gente. Óbvio. É isso. Vai passar a mão, vai ficar, né? A gente é Óbvio. bicho, entendeu? Óbvio. A menina também. Um dia eu descobri assim também, que era legal. Eu tava brincando no braço do sofá, sabe, vendo pica-pau, assim, falei... Isso é legal. Eita, tá legal isso aqui, meu. Aí, meu, a faxineira viu, sacou, que eu tava assim, já na hora, meu... O que você Se faz? sente tolhido, né? né? Eu já me senti, nossa, tô fazendo uma coisa muito errada. Ai, mas é já tão gostoso, mas é muito errado. Né? Se eu fosse menino, talvez, é tipo... Ah, que legal, garanhãozão. e tal, Mas enfim, então... Mas é a comunicação, e vou te falar... Mas é muito difícil, porque a gente já teve uma criação, assim, sabe, que não teve tanto acesso. Eu lembro até meus pais pra falarem sobre sexualidade. Gente, sabe, eles tinham pavor, assim, que... Gente, eu não trato o sexo como uma coisa suja, eu não trato o sexo como uma coisa ruim. Aí eu explico pra eles que sexo é uma coisa para adultos, entendeu? Que assim, que tem o seu tempo, mas que ela é gostoso mexer no pipi, né? Legal, mas aí você vai fazer isso sozinho, entendeu? A gente não fica mostrando o pipi na escola, na rua, nananã, entendeu? Não é assim. É o diálogo, é tudo como você explica. Você não precisa porque você traz, demonizar. porque quanto mais você conversa, quanto mais você
estreita a relação. Ah, então tá bom. Então, assim, só para as pessoas me acharem. Com certeza. Eu sou colunista da Marie Claire. Não falamos disso, mas Não é muito falamos. legal da Marie Claire, tá? Sim, então eu sou colunista da Marie Claire. Hoje eu falo sobre a mulheridade, sobre as luzes e sombras, as potências e também essas opressões. Convido as mulheres e aos homens também a entrarem nesse discurso pra gente conseguir se entender melhor, porque é uma libertação pra todos, tá bom? Feminismo, não se trata de ódio, não se trata, sabe, não é guerra, não é isso que a gente quer. É sobre igualdade, é sobre equidade, sobre possibilidades e escolhas. E sigam o meu Instagram, tá bom? Aqui, ó. @Babi Thomas. Babi Thomas Babi com Thomas. Z. Ai, amigo! Amei muito, que gostoso tá Tamo aqui junto. de novo, depois dessa volta inteira. Nossa! Você viu que a como gente tudo se deu na converge. vida. Não é? Olha que volta que a gente deu. Energias. É isso.